Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje o nosso giro vai ser pela cidade invicta. Vamos ter a oportunidade de conhecer e desfrutar dos locais mais emblemáticos do Porto. E você, vem comigo. O seu giro começa agora. Bem-vindos ao Giro do Porto! Com fulgor e vivo amor, a turna alegra a escuridão. Com o vibrar de se cantar, assim se faz a tradição. A cidade do Porto é conhecida como a cidade invicta e como a capital do Norte. É a cidade que deu o nome a Portugal, desde muito cedo, quando se designava de Porto Scale, vindo mais tarde a tornar-se a capital do Condado Portucalense. É ainda uma cidade conhecida mundialmente pelo seu vinho, pelas suas pontes e arquitetura contemporânea e antiga, o seu centro histórico, classificado como Património Mundial pela Unesco, bem como pela sua gastronomia. Começamos o nosso giro de uma forma bem diferente, num passeio pelo tradicional Cruzeiro das 6 Pontes. Aqui podemos deliciar-nos com as vistas das cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, zonas históricas e ribeirinhas, numa perspectiva única a partir do rio. Sentada, imóvel, fumando em frente ao altar. Silhueta, o esboço, a esfinge de um anjo fumegante. O barco Rabelo é uma embarcação portuguesa típica do Rio Douro, que tradicionalmente transportava as pipas de vinho do Porto, do Alto Douro, onde as vinhas se localizavam, até Vila Nova de Gaia, Porto, onde o vinho era armazenado e posteriormente comercializado e enviado para outros países. Atualmente, com uma atividade diferente, os rabelos são utilizados para passeios turísticos no Rio Douro e outras iniciativas para recordar os seus tempos de glória. Devem tentar compreender o que ela faz aqui fumando. Estará a meditar. Vamos agora entrar na cabine do mestre e ver como tudo funciona. Este é sem dúvida um passeio encantador, não é assim? E por isso o barco chama-se? Encantos do Douro. É mesmo isso. Que feedback é que as pessoas lhe costumam dar quando acabam esta viagem? É magnífico. Um passeio magnífico. Considerada uma das mais antigas praças da cidade, a Praça e o Cais da Ribeira já eram mencionados em cartas régias de 1389 e hoje em dia é a zona que recebe mais turistas no Porto. Ninguém quer perder a oportunidade de dar um passeio junto ao Rio Douro. Chamas de dois sonhos à luta, à inartificial. Com o sangue bate-me primeiro e a ti depois. Uma das pontes mais conhecidas do Porto é a Ponte Dom Luís. Construída em 1881, é uma das grandes atrações da zona ribeirinha da cidade. Quem quiser pode atravessá-la a pé, como eu estou a fazer, e, claro, contemplar esta maravilhosa vista. Agora vamos descobrir um mundo subaquático mágico repleto de criaturas deslumbrantes. E é aqui, no Sea Life.
Rui, este é um ponto de interesse obrigatório na visita, sem dúvida alguma, ao Porto. Nós entramos aqui e parece que voltamos a ser crianças novamente. Ficamos completamente apaixonados pelo fundo do mar. Ainda bem, é mesmo essa a nossa missão, é passar uma mensagem de conservação, de proteção ambiental e proporcionar uma experiência a quem nos visita de visitar o fundo dos oceanos. No fundo é como se estivéssemos nas profundezas dos oceanos e conhecer estes animais fantásticos. No início, nós apresentamos espécies de água doce. Vai reconhecer na nossa temática decorativa o Rio Douro, vai encontrar uma réplica da Ribeira, da Ponte Dom Luís e vai ficar surpreendido. Mesmo para quem não é do Porto, é uma maneira de ter uma introdução à cidade. Depois vai entrar numa zona que é um navio afundado e vai ultrapassar um túnel, vai passar por debaixo de aproximadamente 500 mil litros de água, onde vai ter várias espécies de tubarões, são 10 tubarões, outras espécies tais como a raia, a uja americana, e temos a nossa marisa, que é uma tartaruga com 90 kg, já impõe respeito. Nada disto faria sentido se nós não tentássemos sensibilizar as pessoas para respeitar o oceano. É fundamental para o planeta. Como atendemos um público também muito pequeno, convém ajudarmos a educar. As escolas e as famílias também fazem o seu trabalho e nós fazemos aqui o nosso. As pessoas podem ver ao vivo uma réplica do que é o fundo dos oceanos e tentar aprender a proteger os oceanos com os seus atos diários, conhecendo um bocadinho mais sobre os perigos da poluição, e tem corrido muito bem. Atualmente é um dos principais espaços de lazer, não só da cidade como de toda a região norte do país. Com 2.200 metros quadrados de área e 31 aquários, o Sea Life Porto acolhe cerca de 100 espécies marinhas diferentes. Além de possibilitar uma viagem plena de curiosidades, o Sea Life está ativamente comprometido na preservação da vida marinha, desempenhando um importante papel ao nível da consciencialização social e da educação para a necessidade de proteger os oceanos e as gerações futuras. Vamos agora mostrar-lhe alguns dos lugares históricos e mais emblemáticos da cidade. Este edifício majestoso mesmo atrás de mim é a Câmara Municipal. Foi construída com 6 pisos, uma cave e 2 pátios interiores. A sua torre central tem cerca de 70 metros de altura, com um relógio de carrilhão, que é acessível através de uma escada interior com 180 graus. Sem saber, fingi não te querer deixar cair. No ser tão fácil, o tens para dizer. A Avenida dos Aliados é a principal avenida e o centro da cidade. A imponência do seu conjunto arquitetónico e o seu carácter central fazem dela a sala de visitas da cidade, local por excelência onde os portuenses se concentram para celebrarem momentos especiais. Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver. Não vou mais ficar atrás de quem não... Acabamos de chegar à Sé Catedral, situada no coração do centro histórico da cidade do Porto. Este é um dos principais e mais antigos monumentos de Portugal. Sem ficar, eu voltei a cair no que sou. Esta torre sineira pertence à Igreja dos Clérigos. O monumento é considerado por muitos o ex-libris da cidade do Porto. Vamos agora ao encontro de algo mais contemporâneo. Venha comigo. De quem não quer ver. Era uma vez uma casa que nasceu para que a música tivesse espaço. E nasceu aqui,
no Porto. Vamos agora entrar na Casa da Música e descobrir toda a sua essência. Alguém se tornou o teu pai por voltas que não sabes dar. António, nós estamos em cima do palco da sala principal da Casa da Música. Isto é uma sensação completamente única. Eu quero que me fale um pouco sobre este edifício que é muito recente aqui no Porto, mas que é deslumbrante. É um edifício único do ponto de vista arquitetónico, foi considerado pelo New York Times, por exemplo, um dos 3 edifícios mais importantes construídos nos últimos 50 anos a nível mundial, que é relevante. Bom, e a casa nasceu num contexto muito particular, que foi o facto do Porto ter sido capital europeia da cultura em 2001, foi esse o ponto de partida para este projeto, construir de raiz um edifício dedicado à música. É, digamos, a interpretação do arquiteto é uma metáfora daquilo que é a nossa filosofia de programação, que também é ela muito polifacetada. Nós temos aqui, representamos regularmente praticamente todos os géneros musicais, desde a música sinfónica clássica, à música contemporânea, ao jazz, ao world music, ao fado, portanto, praticamente todos os géneros musicais. É esse, digamos, o espírito desta casa, é ser muito aberto à sociedade e, portanto, dar resposta e ir ao encontro dos gostos musicais das mais diversas comunidades. São permitidas também visitas guiadas, não é assim? Para as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, quem quiser visitar a Casa da Música pode sem dúvida estar em todos os locais mais emblemáticos. Fale-nos um pouco desses sítios. Sim, nós temos vários tipos de visitas, algumas incluem única e simplesmente uma visita ao próprio edifício, se calhar ver lados, aspectos da casa que não estão normalmente acessíveis ao público, que é o backstage, a zona que o público nunca vê, e isso é sempre uma parte do edifício que gera bastante curiosidade, que é imaginar aquilo que se passa para além do palco, por trás do palco, por onde é que os músicos andam, por onde é que eles circulam, onde é que eles ensaiam. Portanto, isso é muito interessante de ver. Mas temos também visitas guiadas de outro tipo, das quais faz parte uma atividade musical, ou um workshop, ou uma atividade ligada à música. Muito populares na Índia e Sudoeste Asiático, os tuk-tuks invadem agora o Porto com passeios versáteis e muito divertidos. E nós vamos já fazer um. Estes veículos motorizados de 3 rodas são uma alternativa versátil e ecológica. E posso confirmar que é uma ótima forma de visitar a cidade. Importantes ou ambígua, aparentemente sem realizar. Numa visita ao Porto é obrigatório provar a francesinha, um prato típico e originário desta cidade. Recheada com linguiça, salsicha fresca, fiambre e bife, coberta de queijo com um molho picante, esta iguaria foi considerada uma das 10 melhores sanduíches do mundo. Já deve estar com água na boca, então não espere mais. Venha passar umas férias ao Porto e prove esta delícia. Já tive a oportunidade de conhecer a gastronomia da região. Agora chegou a hora de saborear um bom vinho. E você acha que eu estou a falar de qual? Obviamente, o vinho do Porto. Venha comigo. Aqui nesta cave irão encontrar um centro de visitas onde poderão realizar um tour, uma visita, em paralelo com uma prova de vinhos. À chegada é sempre permitida uma escolha dessa prova, desde os rubies, desde os tonis, desde os portos vintage, os ex-tonis, de forma a nós podermos permitir ao cliente, ao nosso visitante, uma prova em função do seu gosto pessoal. Estrutura convencional de quem especifica uma maneira de viver, para não esquecer com pormenores que nem todos conseguem. Vinho do Porto
Porto já remonta ao século XVII, XVIII e podemos dizer que a região foi demarcada em 1756 pelo primeiro-ministro da época, o Marquês de Pombal, no reinado de Dom José I. De forma que é efetivamente um cartão de visita da nossa cidade e deixa realmente ficar um marco na região e o nosso objetivo é precisamente mostrar aos nossos visitantes. Para quem nunca experimentou o vinho do Porto, como é que o pode descrever? É um vinho muito espirituoso, digamos, generoso, porque é um vinho, como é sabido, é um vinho fortificado com aguardente vínica, de forma que é um vinho muito agradável para tomar como um vinho fresco, aperitivo, sendo um Porto Branco, ou mesmo um vinho para digestivo, para sobremesa, e aqui já estaremos a falar de um Porto Ruby, ou um Porto Tony, ou mesmo um Porto Vintage. Depois de fazermos uma visita à cave e descobrirmos um pouco mais sobre a história do vinho do Porto, chegou a hora de saboreá-lo, mas antes disso, o Pedro vai-me fazer uma breve apresentação. Não é assim, Pedro? É isso mesmo. Temos então aqui uma prova Grahams, uma prova que dá o nome às nossas caves, em que temos 3 vinhos do Porto, em que podem ver desde já que são um bocadinho diferentes. O primeiro vinho que temos na nossa degustação corresponde também à ordem da prova, é um Six Grapes, uma das marcas mais emblemáticas da nossa casa. O segundo vinho, também uma especialidade da casa, os Townies de idade, neste caso temos um Townie de 30 anos. E o último então, terminamos no Rei do Vinho do Porto, um Vintage de 97. Pedro, qual é o que me aconselha a começar? Está por ordem, portanto, o primeiro aconselhamos o consumo do Six Grapes, em segundo lugar, um 30 anos de idade, em terceiro lugar, então, terminamos sempre com os Vintage, que são os vinhos mais encorpados, que nos vão secar um bocadinho mais rapidamente a boca, portanto, deixamos sempre os Vintage para o final, pela força que eles têm, portanto, devemos respeitar isso. Então vamos começar a prova? Não é adivinhar, estava ali a criar Raycon e Method Man, combustível para injetar. Biggie Smalls, acaba rodos favoritos de Nova York. Tem também o torque, figura na lista da... Eu opto por este. Pelo 97. Isso diz bem que é bem uma apaixonada por vinhos, depois escolheu, fez uma boa escolha, um Vintage, um vinho declarado, sempre um vinho topo de gama neste caso. Agora vamos brindar assim. Visitamos uma cidade, uma das coisas mais importantes é sem dúvida alguma a estadia. Esta tem de ser confortável e central. A nossa escolha aqui no Porto foi o Hotel Sheraton e já vai perceber porquê. Hotel que, para além de ter uma grande componente de negócios a nível de capacidade de salas, de flexibilidade de salas, etc., tem tudo aquilo que nós pretendemos ter numa cidade em lazer. Para além de quartos super acolhedores e cheios de luz, temos um restaurante fantástico, um pequeno almoço para quem está de férias e tem tempo para desfrutar, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor pequeno almoço que podem encontrar em Portugal. Um spa fabuloso para o final do dia, depois de visitar esta cidade fantástica, poder escapar e estar ali, relaxar, ganhar forças para o dia seguinte. E um jardim que está no centro da cidade, mas completamente idílico e sem barulho e bom para relaxar ao final do dia, tomar um cocktail e aproveitar um bocadinho de musiquinha. Portanto, é uma casa fora de casa, com todo o conforto que se espera de um hotel de 5 estrelas, obviamente, e que tem, além de tudo, um staff fantástico que genuinamente o acolhe de uma forma simpática, calorosa, porque gosta efetivamente da interação com o cliente. Esteja em negócios, esteja em lazer, está central, próximo de todos os pontos de interesse da cidade, desde o centro histórico aos centros de modernidade, às zonas de arquitetura, ao mar. Portanto, todos os percursos de visita em lazer passam efetivamente aqui pelo hotel. E, para além disso, se estiverem em negócios, depois está no hotel que está mais preparado para poder efetivamente satisfazer as necessidades de qualquer pessoa que esteja em trabalho. O meu feedback é muito bom, mas eu também sou um bocadinho suspeita, mas eu quero que a Joana me diga qual tem sido a reação quando finalizam a estadia aqui no hotel.
o Hotel Sheraton do Porto mantém-se no top 10 de satisfação de clientes a nível da Europa, em todas as marcas. E, portanto, isso para nós é um orgulho fantástico porque significa que efetivamente as pessoas, de uma forma geral, gostam. E quando há alguma coisa que efetivamente não corre tão bem, pois nós tentamos aproveitar isso como uma oportunidade para melhorar e para ganhar o cliente de volta na próxima estadia, que será com certeza connosco. Único, distinto e autêntico. O Porto é tal como o seu vinho, um tesouro que deve apreciar lentamente e, claro, o hotel tem de estar à altura. Já tivemos a oportunidade de lhe mostrar os encantos e os locais a não perder aqui na cidade invicta. E já que estamos no Porto, por que não estar à conversa com uma cara bem conhecida do nosso público, Cláudia Jacques. Ela foi manequim, comentadora social, relações públicas, já escreveu um livro, já representou, já gravou um álbum. Mas para saber ainda mais sobre ela, veja já de seguida. Foi paixão, foi tão bom, foi tão happy too. Cláudia, és uma cara bem conhecida do nosso público e eu quero que tu me contes como é que tudo começou neste meio. Começou porque desde sempre eu estive ligada a áreas em que tinha alguma exposição pública, nomeadamente eu aos 17 anos comecei a trabalhar como modelo e tirei um curso aos 18 e fui sempre fazendo desfiles e fotografias e campanhas e catálogos e de alguma forma, portanto, estive sempre ligada ao público em geral. Mais tarde resolvi montar uma empresa minha de representações de coleções de vários países, italianas, francesas, espanholas, e fui estando sempre bastante ligada ao mundo da moda. Apesar de ter tirado o meu curso da Faculdade de Letras e ser formada em Línguas e Literaturas Modernas. Depois, com a continuidade dos meus trabalhos, foram-me requisitando como relações públicas. E era uma área que eu não tinha propriamente grandes conhecimentos, mas se calhar tenho na minha forma de ser, no meu caráter, na minha personalidade, esse lado de me relacionar e de ter facilidade em comunicar com as pessoas, em me dar e em fazer sentir as pessoas bem quando são convidadas e quando as recebo, etc. Portanto, a partir daí tudo foi aumentando muito em toda esta área e o facto de depois de estar ligada a várias festas e eventos fez com que também atraísse a atenção dos mídia e depois todo tipo de convites foram surgindo à conta disto. És uma mulher multifacetada, como acabaste de dizer, mas tens realmente uma paixão que gostes mesmo muito de fazer? Olha, eu acho que as paixões vão mudando consoante as fases diferentes da vida que vamos passando. E hoje, de facto, aquilo que eu gosto realmente de fazer é na área de relações públicas. Se bem que vou aceitando uma série de desafios, como tenho já feito várias coisas a nível de televisão, e desafios na ordem do CD que eu lancei há pouco tempo, ter este projeto musical com a Soundtrap, em que sou intérprete e letrista, portanto foram dois desafios num só, porque eu nunca escrevi letras para música e muito menos interpretar. O filme que eu fiz, a longa-metragem, cinema, outro grande desafio, tem outra linguagem, outro núcleo de pessoas. Tudo isso é super enriquecedor e faz-me conhecer muitas pessoas diferentes, com muitas ideias diferentes e é interessantíssimo. Adoro ter amigos de todos os géneros, transversais a todas as áreas e idades, etc. Tu és bem conhecida do nosso público, mas também és muito conhecida pelo teu corpo invejável e, é verdade, pela alimentação saudável, por esse estilo de vida saudável. E eu quero que tu me digas, como é que uma mulher consegue ter esse estilo de vida tão saudável e um corpo invejável como o teu? Diz-me quais são os segredos de beleza. Olha, para já agradeço muito e por causa desses segredos de beleza surgiu o meu primeiro livro, O Meu Segredo, porque as pessoas perguntavam-me sempre qual é o teu segredo, qual é o teu segredo. E eu então resolvi escrever para partilhar com as pessoas. É um estilo de vida que eu fui adquirindo ao longo dos tempos, mas que com mais seriedade há 15 anos para cá. Tenho, de facto, muito cuidado com aquilo que eu como.
é um ato diário e contínuo que faz toda a diferença, porque por mais exercício físico que se faça, por mais tratamentos estéticos que se faça, se a pessoa não fizer uma alimentação saudável e adequada a si, nada vai resultar. Gosto imenso de fazer caminhadas ao ar livre, acho que me faz bem a vários níveis, não só a parte toda respiratória, como a parte física e cardiovascular, como a cabeça. Ir ao ginásio, nem que seja 2 vezes por semana, às vezes só vou uma, mas sempre que posso, lá estou bem metida. E depois, claro, fazer tratamentos, é verdade que sim, e toda esta área da estética está evoluidíssima, por alguma coisa é, e faz de facto toda a diferença. Fazer radiofrequência, fazer massagens de drenagem linfática, massagens antissolíticas, tudo isto ajuda, e é o conjunto de todas estas coisas que depois faz o resultado. Não é uma regra, há exceções, mas regra geral, eu acho que as pessoas naquilo que são por fora mostram claramente aquilo que vai no seu interior. Cláudia, muito obrigada. És sem dúvida alguma uma inspiração para muitas mulheres. Ai, que bom, muito obrigada. E acompanhada do infante Dom Henrique, que me despeço de si aí em casa. Espero que tenha gostado de conhecer os encantos do Porto, a cidade invicta. Nós voltamos na próxima semana à mesma hora. Até lá!